paz a todos. Estamos aqui no momento da palavra, o momento onde Deus fala conosco. Eu estou diante de Atos capítulo 19, Paulo agora está em Éfeso. E nós vamos ler esta experiência que está registrado aqui a partir do versículo 11. Acompanhe a leitura. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Aleluia! Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Glória a Deus. Olha, esse texto aqui é lindíssimo. Paulo fez um trabalho extraordinário em Éfeso e deixou Timóteo ali, que se tornou pastor daquela cidade. Uma cidade onde havia ali a deusa Diana, uma cidade de muito ocultismo, de muita feitiçaria. E então Deus usou o apóstolo Paulo com tamanho poder para fazer uma obra extraordinária ali no meio deles. Bom, o que tem para nós aqui? Eu penso que nós podemos aplicar perfeitamente à nossa realidade alguns ensinos que dizem respeito às questões do mundo espiritual. Penso que seja oportuno usarmos esse texto aqui, conquanto o direcionamento de Atos, né, nos conduz a missões, a obra missionária, falar do amor de Deus, pessoas se convertendo, se batizando, plantação de igrejas. Nós temos aqui um texto que traz algumas revelações do mundo espiritual e eu quero compartilhar pelo menos 4. A primeira delas, meus irmãos, é que os homens sem Deus são dominados por espíritos malignos. O que eu quero dizer com isso é que não é só as pessoas envolvidas com ocultismo ou com feitiçaria. Pessoas que não estão debaixo do controle de Deus, do poder de Deus, estão sob influência maligna. Essa é uma verdade que às vezes as pessoas não se apercebem disso. Eu costumo dizer que às vezes você se relaciona com uma pessoa que naturalmente não é cristã, ou tem alguma religião, ou, como sempre dizem, católico não praticante, enfim, e que às vezes estão sendo controlados por legiões de demônios. Então nós precisamos reconhecer que as pessoas que não têm vínculo com Deus estão sob o controle do inimigo das nossas almas, que é Satanás. O Senhor Jesus disse: o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus nos ensinou que Satanás é príncipe deste mundo. Então nós precisamos tomar cuidado com pessoas que não estão debaixo do poder de Deus. Nós precisamos reconhecer
que mesmo pessoas que não estejam envolvidas com feitiçaria são pessoas influenciadas por demônios. A segunda coisa, segunda lição, é que se você se consagrar a Deus, Ele vai te usar poderosamente. Olha, às vezes nós pensamos que a ação da manifestação do poder de Deus em nós ou através de nós só pertence a pastores, missionários, obreiros, diáconos, pessoas idosas, ou só se manifesta no primeiro amor. Não, nada disso. A partir do momento que você pede perdão a Deus por todos os seus pecados, a partir do momento que você começa a crescer na graça, no conhecimento de Deus, você começa a ter intimidade com Deus, conhecendo melhor as Escrituras, orando, estando na presença de Deus, Deus vai usá-lo poderosamente. Você não precisa conhecer teologia, você não precisa conhecer a confissão de fé batista, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Não! Se você se consagra na presença de Deus, Ele vai te usar para pregar, para orar, para curar, para expulsar demônios e para derrotar as obras das trevas. E digo mais, o desdobramento dessa lição é que Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. E a bem da verdade é que nós somos negligentes. Às vezes nós dispersamos, mas precisamos manter o foco em Deus, na Sua palavra, e nos consagrar a cada dia a fim de que Ele nos use. Então essa é a segunda verdade. Se você se consagrar a Deus, vai te usar poderosamente. E se você tem esse desejo, então Deus está falando com você, para que você abra mão de tudo que seja necessário, para que você se volte e se consagre a Deus. Em terceiro lugar, não há como fazer a obra de Deus se nós não mantermos a nossa vida no altar. Aqueles homens, conquanto fossem filhos de sacerdotes, né, judeus, que estavam vendo as maravilhas que aconteciam por intermédio do apóstolo Paulo, eles percebiam que Paulo expulsava os demônios em nome de Jesus, então eles falaram, agora é para já. E começaram então a ter essa experiência. É possível que eles tenham tido êxito em algum momento, mas o texto bíblico diz, certo dia, um dia, o espírito maligno se voltou para eles e falou assim, olha, Jesus eu conheço, o apóstolo Paulo também eu conheço, mas vocês, e tomaram uma surra terrível. Então, às vezes as pessoas pensam que para servir a Deus precisa ter determinadas habilidades. Bom, há uma verdade, Deus nos capacita e nos concede habilidades espirituais, dons, mas não é só isso. Precisamos ter vida no altar para fazer a obra de Deus. E se você não é chamado, se você não foi chamado, e se você não está preparado, então cuide de você primeiro. Cuide da sua saúde espiritual. E depois você vai fazer a obra de Deus. Isso é muito importante, é uma verdade espiritual extraordinária. Nós precisamos ter vida no altar para fazermos a obra de Deus. Em último lugar, uma evidência de todos que têm o temor do Senhor é confessar os pecados. A manifestação do poder de Deus ali foi tremenda, foi tão tremenda que eles abriram o coração, confessaram os pecados, e o texto diz que eles estavam declarando abertamente suas más obras. Isso aqui é uma verdade do mundo espiritual. O fato de que há muitas pessoas sem o poder de Deus é que não confessam. Há muitas pessoas que não trataram os seus pecados. Há muitas pessoas que não abriram o seu coração e falou das suas más obras. Então eu chamo a atenção dos irmãos e dos amigos. Procure alguém que tema a Deus, enfrente o constrangimento e confesse o seu pecado, para que Deus trate a sua alma. Lá em Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. E Deus quer fazer isso mesmo. Então não precisa ser pastor, basta ser um crente misericordioso, alguém que Deus lhe indique e mostre, para que você abra seu coração.
e você abrindo seu coração, você confessando os seus pecados, você vai ter uma nova vida e uma nova experiência ao lado de Deus. Estes são alguns segredos do mundo espiritual que o texto contempla. No mais, vamos nos fortalecer no Senhor, né? Como diz Efésios, no Senhor e na força do seu poder. Confessar pecados e nos preocupar com quem a gente está se relacionando. É possível que muitas pessoas se tornam agentes de Satanás para impedir que Deus realize uma grande obra em nossas vidas. Vamos orar? Quero orar pela sua vida espiritual. Curva a sua fronte, feche teus olhos, coloque seu pedido no altar de Deus. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Graças nós te damos pela tua palavra, por essas experiências extraordinárias que o Senhor manifestou através da vida do apóstolo Paulo. Senhor da glória, nós clamamos que o Senhor repreenda toda obra maligna contra nós, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, e nós estendemos o nosso clamor a todos que participam desta devocional em qualquer tempo. Se essas pessoas estão sob a influência do maligno, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor conceda a tua paz, a tua bênção, o teu discernimento. Ó Deus, que essas pessoas se consagrem e em nome de Jesus sejam usadas pelo Senhor de forma poderosa. Ó Deus, abençoe suas vidas, os seus pedidos, abençoe sua casa, sua família, conceda a tua paz. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço e que Deus o abençoe sempre.